Alguém pode ter a amabilidade de explicar à doutora Helena Brito que todos nós temos vidas atribuladas para viver, casos escabrosos para vencer, relações escandalosas para iniciar antes que o milénio se torne velho? Helena, alguém é capaz de dizer que eu não estou a ignorar? E não sou surda. Deixa-me adivinhar, acabou-se o descafeinado. Bom, voltando às coisas importantes. E espero não ser interrompida por quem nem sequer fala comigo cara a cara. O caso do arquiteto acusado de maus tratos à filha Afonso, há dúvidas? Eu vou ter a reunião preliminar com esse senhor daqui a nada. Mas o facto de ele ser conhecido em praça pública como um alcoólico recorrente e ter a filha aos cuidados da Comissão de Proteção de Menores, eu diria que não augura grandes facilidades, não é? Este escritório há muitos anos que representa os interesses profissionais do arquiteto Miguel Aleixo. Neste caso, acho que devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para o defender. Entendido? Absolutamente. Sim, sendo... se o Afonso fica com o processo do Miguel Aleixo, isso quer dizer que vais ficar com o caso do António Monteiro e do problema dele com a TV5. Ficaste tão contente? Também eras fã do tio Tony quando eras pequenino? Não, eu tinha coisas mais interessantes para fazer quando era miúdo, para além de ver programas infantis. Bom, se não há mais nada para falar, estou por Só terminar. mais uma questão pendente, que se prende com a prometida revisão dos estatutos de cada um de nós aqui no... Digam à doutora Helena Brito que eu estou em absoluto de acordo com o encerramento desta reunião. Já há muito tempo que o ar aqui dentro estava irrespirável. Mas ridículo porquê? Quê? Logo ficas desde já a saber que esta peça é considerada vintage. Que além de ser uma peça de coleção, é uma homenagem a toda uma geração que cresceu a ver o tio Tony na TV. Ok, era só uma opinião. Tu é que sabes, tio Tony. Dr. Raul, eu precisava de lhe pedir uma opinião acerca de um processo... Pagam muito bem pelas minhas opiniões. Eu tenho de ir que estou atrasado. Doutora Helena, precisava de falar consigo Agora para lhe não. pedir uma opinião. Oh. Pedro! É verdade que vais receber o António Monteiro, o tio Tony? Sim, é verdade. Porquê? Porque eu precisava de... É assim, achas que é muito mau se eu lhe pedir um autógrafo? Francisco, eu vou-te dar um conselho. Trabalha. Aliás, eu vou-te dar 2 conselhos. Trabalha e, pelo amor de Deus, tira-me essa coisa aqui ridícula, Francisco. Miguel, tendo em conta o que o traz cá, acho uma boa ideia estar a beber whisky lá pela manhã. Isto não é café. Sabe que eu tive de trabalhar num restaurante para pagar o curso. E era hábito dos empregados porem as bebidas alcoólicas... Não é preciso explicar uma história toda, já percebi. Estou a tentar cortar com isto. Só que há vícios que criam raízes tão complicadas de... Sabe como sou advogado de defesa e estou prestes a defendê-lo de um processo por maus tratos à sua filha, que tem 17 anos, ou seja, ainda é uma menor. Eu aconselho vivamente a controlar o seu vício. Vivamente. Acontece que eu não fiz nada disso que vocês estão para aí a... Nega então que ele tenha batido? Os problemas
problemas entre mim e a minha filha começaram quando a mãezinha dela saiu de casa. Foi aí que os problemas entre mim e a Matilde começaram. Quando a Daniela fugiu de casa para a Espanha com outro homem. Miguel. Bateu ou não? Você não é pai? Não entende que às vezes há conflitos. Às vezes é um tabefe ou outro que tem que ser dado. Provavelmente tive que lhe dar um tabefe ao outro. A minha filha é complicada, a minha filha é irreverente, a minha filha tem manias muito parecida com a mãe, deve ser herança genética. Tenho de impedir de crescer de forma errada, é só isso. Nunca fui violento com ela, a ponto de ser acusado de maus tratos. Miguel, Isso não faz sentido Miguel, nenhum. desculpa, olha, eu acho que nós não começámos com o pé direito. Sabe, eu penso que o melhor a fazer, e penso não, tenho a certeza, é reconsiderarmos a situação e tentarmos arranjar uma alternativa, arranjando um outro... Oh, grande arquiteto! Não, como é que vai isso? Não, cheio de contratos novos para auxiliarmos. Não é isso? Sim, sim. Eu vejo que esta chatice te deixou abalado, mas não te preocupes. Aqui com o Afonso não há quem enganar, não é, Afonso? Absolutamente. Anda, vamos pôr a conversa em dia. Depois acabam, está bem? Vá. E aqui esta foi numa emissão especial, na abertura do parque temático em França. Eu já agradeço-lhe o facto de ter trazido o álbum de fotografias, mas o senhor não me contratou apenas para me falar da sua ilustre carreira enquanto apresentador de programas infantis. Claro que não, claro. Mas eu só queria mostrar-lhe algumas fases mais importantes da minha carreira. Eu acho que isso pode ser muito importante. Importante para? Para processar esses desgraçados da TV5. Isso não era o seu canal? Sim, era. Até que me dispensaram honrosamente com uma placa de prata pelos meus 30 anos ao serviço da estação. Eu continuo sem perceber, Sr. António. Bom, no passado dia 1 de junho, alguns fãs saudosos do meu trabalho convenceram-me a fazer um evento especial sobre o Dia da Criança. Investi tempo e dinheiro, arranjei patrocinadores, tudo porque a TV5 disse que estava interessada em apresentar o acontecimento e que seria até uma espécie de tributo, que nunca me concederam, claro. Mas nunca transmitiram o evento? Nem sequer lá apareceram. Deixaram-me pendurado com dívidas, os patrocinadores a reclamar e, o que é pior, sem eu poder mostrar ao público que o tio Tony não se esqueceu. Bom, quanto a isso não há nada a fazer. Mas no que diz respeito aos danos patrimoniais, a história é completamente diferente. O senhor pode-me dizer quais é que foram as promessas feitas pela TV5? Ficou tudo combinado com a subdiretora de programação. Subdiretora de programação. Bom, nesse caso eles vão ter que ser confrontados com isso e só aí é que eu lhe posso dizer se temos um caso ou não. Certo? Certo. Boa tarde, até para a semana, então. Doutora Helena, tem 2 minutos para falar comigo. Falaste com o António Monteiro? O famoso tio Tony. Sim, eu já o levei até lá abaixo. Afinal, ele conduz um cabriolé preto em vez daquele triciclo gigante e com buzinas, aquele que ele guiava na TV. Afinal, tiveste tempo durante a tua infância para ver televisão. Concisa e direta. 2 qualidades que adoro em si, Helena. Eu vi pelo resultado da reunião que tu voltaste à carga. Eu só estou a pedir o que é uma evidência. Afinal de contas, sou o advogado com maior taxa de sucesso em grandes casos da sociedade. O que é que tu queres? Paridade. Paridade com o Afonso e com a Sofia. Tu
não tens tempo suficiente na sociedade para isso. Em primeiro lugar, os estatutos não o permitem. E depois, eu não sei se quer abrir um precedente para... Desculpa, viste o Raul? Ah, já vi, obrigado. Raul, Entra! dispensa as piadas. Sabes o que é isto? Não, mas tenho a certeza que me vais explicar com a tua eloquência de grande causídico. Vou tentar. Parece que o teu amigo arquiteto fez muito mais do que apenas disciplinar a filha, sabias? Fez muito mais. Primeiro, provocou-lhe um hematoma gravíssimo no ombro tanto lhe bater. Isto é só o começo. Depois, desde coação psicológica, acusações de que ela não é a sua verdadeira filha. Isto, fez tudo, Raul, tudo. Tens então muito trabalho pela frente, não tens? Porquê é que não vais fazê-lo para outro lado? Desculpa lá. Tu não vais brincar com isto, ok? Tu passaste-me isto para a mão como sendo um mero caso de maus tratos. Eram umas nódoas negras e o professor que se queixava. Raul, este tipo é um animal. Eu tenho princípios, pá. Estás-me a ouvir? Sim. Aceitei este caso porque ele era um cliente importante da empresa. Agora, ele é um animal. Este tipo é um potencial animal. Inocente até a prova em contrário, certo? Afonso, eu sei que na tua cabeça gostas de pensar que és o defensor dos pobres e dos oprimidos, mas há que encará-lo. Este nosso mundo, Afonso, está cheio de áreas cinzentas. Nós somos o toureiro. Fingimos que estamos numa luta de igual para igual quando, na verdade, estamos sentados altivamente no cimo de um cavalo. Desculpa lá, o que é que tu queres dizer com isso? Quero dizer que tu, para defender os teus casos de branco e preto, para dormir de consciência tranquila, este escritório aceita muitos mais clientes cinzentos que pagam as contas e te permitem a ti continuar altivamente sentado em cima do cavalo sem te magoares. O tipo, se for culpado, é um pulha e vai pagar por isso. E o teu papel, o teu dever, é defendê-lo. Estamos entendidos? Ele tem razão, sabes? Tem. Às vezes envolvemos-nos demais nos casos, nas vidas das pessoas que defendemos. Isso é mau? Quando não percebes que o que fazes é um trabalho e termina quando acaba o dia, é. Deixa-me buscar aqui. E tu devias levar mais à letra as tuas sábias palavras, meu amor. Boa. Tenho sorte ao jogo. Vou embora. Sabe? Mas tens a certeza, eu posso ir. Não, quero ler umas coisas antes de me deitar. Ficas aí com eles e dá-me um copo. Vinha. Bem, eu vou ali buscar umas bebidas, então. Vá, Júlia. Boa. Acabou, por mim, acabou. Acabou mesmo. Vê se tu... Isabel, estás bem? Estás bem? Afonso, mas Passa. tu não tinhas parado de me perseguir? Isabel, desculpa, eu vim agora... Eu posso ter um momento sozinha, por favor? Isabel, acabei de Posso? sair, acabei de sair do Posso bar. ter um momento sozinha? Isabel! Desculpa. Tens razão, desculpa. Pois tenho razão. Desculpa. A serem provadas as acusações, pode ser aplicada uma pena de 1 ano a 5 anos de prisão. Mas ser aplicado o quê? Em nome de quem? Eu sou inocente, eu não fiz isso, Petei. É fácil, falam com a minha filha, falam com a Matilde e ela confirma que eu estou a dizer a verdade. Eu nunca a magoei desta forma. As acusações são baseadas no testemunho da sua filha.
Miguel, sente-se, por favor. Miguel. Miguel, por favor, sente-se. Ouça. Você confessou que bebe. Você admite que lhe bateu. É um começo. Para resolvermos o problema, temos que assumi-lo. Correto? Miguel? Miguel, estou a falar consigo. Sim, estou a ver. Para eu poder defendê-lo em tribunal, não é defendê-lo. Para eu conseguir atenuar o que eles vão dizer de si em tribunal, eu preciso que me diga toda a verdade. Tudo. Agora. Diga o que você quiser. Muito bem. É verdade? O que diz as acusações? É verdade? Você bateu-lhe repetidas vezes no ombro até lhe provocar um hematoma? Não! Eu nunca fiz uma coisa destas à minha filha. Desculpa. Isto parece um pesadelo. Até tudo isto ter acontecido, até os serviços sociais irem lá à casa dizer que a minha filha ia ficar ao cuidado da Comissão de Menores. Ouça, posso-lhe ter batido, sim, posso-lhe ter batido para aí uma vez. Foi uma vez só, não foi com uma violência. Foi um empurrão, ela estava a ser mal criada e eu empurrei assim, bati no ombro. Vários golpes, vários cortes. Eu bebo, mas eu não perco o controle. Eu sei o que faço. Tá? Eu sei o que faço. Era impossível não estar na minha conduta, magoar a minha filha dessa maneira. As injúrias constantes. E o facto de lhe dizer que ela não é a sua filha verdadeira. Não é a sua filha verdadeira. A gente, às vezes, quando... A gente diz disparate pela boca fora. São coisas sem nexo, não tem... Não querem dizer nada, não significam nada. Não vem de... Quando a mãe dela nos abandonou, quando a mãe dela saiu de casa... Eu fiquei um bocado perdido, fiquei um bocado destroçado. O meu mundo eram elas. Era a família a única que eu conheci. Percebe? Sabe, Miguel, para não perder a Matilde de vez, para não correr esse risco, vai ter que me contar tudo. Não pode haver segredos, Miguel. Eu preciso saber tudo sobre a vossa relação. A única coisa que eu queria neste momento era pedir-lhe desculpa. E a única coisa que eu lhe queria pedir. Já não vou a tempo, não. Já é tarde, não. Não sei, Miguel. Eu sei que é tarde, o mal já está feito. A meu ver, foi prometido claramente ao meu cliente que a TV5 emitiria o evento do 1º de junho organizado por si. E desde quando é que umas reuniões em que foi prometida alguma atenção ao evento constitui uma obrigação da nossa parte em exibir o que quer que seja? O que a minha cliente está a dizer é que a cobertura do evento estava adstrita a critérios de oportunidade da direção de programas, que preferiu cobrir outros acontecimentos.
Então, por que razão iria ao meu cliente prometer a transmissão do evento a possíveis patrocinadores se esta não tivesse sido de facto combinada? Porque esse senhor nunca se conformou com a reforma e agora quer nos prejudicar de uma maneira completamente infantil. O que tem tudo a ver com o modo como sempre levou a sua vida profissional. É o contrário! Foi você que me pôs na rua depois de uma vida inteira dedicada a este canal e ao público jovem deste país. E agora, mais uma vez, tudo o que quer fazer é destruir-me! Mas isto não fica assim, não! Isto não fica assim! Peço desculpa, vou falar com o meu cliente e depois comunicamos se decidirmos processar. Processar? Doutor, não havendo nenhum pressuposto de responsabilidade da TV5, não há lugar a qualquer processo. Devia saber isso. Todos nós já percebemos que o meu cliente tem um mundo muito próprio. Mas eu duvido que ele tivesse inventado uma coisa destas. Talvez devesse informar melhor sobre quem é o seu cliente e porque é que ele gosta tanto do que faz. Com licença. Há demasiadas evidências e admissões de parte a parte para eu poder garantir seja o que for. Ok? Eu vou confiar na sua palavra, Miguel. Vou confiar. Vou acreditar que existe realmente um desejo sincero de mudança. E vou tentar atenuar a sua pena, caso isto corra muito mal. Então você não vai com a minha cara, pois não? Não vai, pois não. Mas eu prefiro assim. Eu prefiro assim, tudo bem. A única coisa que eu lhe peço é que seja julgado por aquilo que realmente fiz. Não por uma coisa que surge assim vinda do nada, sem justificação alguma. É a única coisa, é tudo o que eu lhe peço. É obviamente por isso que eu me vou bater, Miguel. Bom dia. Então, correu bem? Na medida do possível. É muito estranho que ele assuma a maior parte das acusações, mas depois seja perentório a negar a história da hematoma. É estranho. As pessoas às vezes mentem para conseguirem viver melhor com elas próprias. Pois. Se calhar é isso. Não é para mim? Nada? Afonso, bom dia. Olá. Bom dia. Isabel? Podemos falar um bocadinho? Claro. Está tudo bem, claro? Sim, sim, está. Tudo bem. Ok. Eu não estou. Para ninguém. Desculpa. Isabel, tu não tens de me pedir desculpa de nada. Afonso, eu fui injusta contigo ontem. Tu só fizeste o que qualquer conhecido faria numa situação daquelas e eu reagi mal, por isso, desculpa. Estou a tentar mudar, sabes isso? Não está a ser fácil. Estou a tentar. Eu sei. Eu sei. Eu não teria vindo cá se não reconhecesse isso. Boa. Já resolveste as coisas lá com... Com o Lourenço? Lourenço? Não. Não, há coisas que estão condenadas à partida. Desculpa, Isabel. Se foi o que tu me disseste a mim, ao fim de 2 semanas estávamos a namorar. Pois foi. Mas olha onde é que nós estamos, passando este tempo todo. Pois é. Mas sabes, pela desarrumação que eu vejo neste escritório e pela maneira como tu continuas a brincar com as moedas quando estás nervoso, eu percebo que há coisas que nunca mudam. Se favor de entrar. Eu não gostei nada, não gostei. Não gostei nada. Você pode ser mais específico? Eu não senti que me tenha defendido as acusações daqueles abutres desta ação. Eu acho que não me está a defender como deve ser. Não está a defender os meus melhores interesses. Ainda está a gozar comigo. Não, estou a lembrar-me precisamente da razão pela qual eu nunca gostei de o ver na televisão quando era miúdo. Sabe, eu sempre tive a sensação que por detrás dessa fachada benevolente e simpática
Existia uma pessoa completamente diferente. Seu sacana! Tenha calma, Sr. António. Tenha calma e queira sentar-se, faz favor. Portanto, esta reunião foi importante porquê? Porque nós precisávamos de saber quais é que eram os argumentos deles. E a verdade é que é a sua palavra contra a da tal diretora. E a verdade é, se nós quisermos chegar a qualquer tipo de indemnização, temos que pensar numa prova de que, de facto, houve uma promessa concreta da parte deles. E a verdade é que o Sr. António foi corrido da TV5 por rumores que correram há uns anos atrás. De que há razões maiores para gostar tanto de públicos mais infantis, não é? Mas eu não sou polícia nem juiz e não é por isso que você me paga. Por isso mesmo temos que remar os dois no mesmo sentido. Eu quero que o Sr. António vá para casa, que descanse e que se lembre de todo o processo até o mais ínfimo pormenor. Do tipo... fazer uma lista. Precisamente. Quero que o Sr. António pense em todas as conversas que teve com os responsáveis da estação e quero que tente perceber se de facto houve uma prova de intenção de transmissão. Combinados? Sim. Sim. Muito obrigado. Adeus. Adeus. Resta um bom dia. Obrigado. Foi bom termos falado. Sim. Aqueles pontos nos is. E falaste com o Duarte hoje? Sim, sim, sim. Está todo contente por causa do teste de matemática das datas? Sim, a quem é que ele sairá? Tão bom com números. Não sei. Será que o adotamos? Bom dia. Bem, não perder os outros. Tá bom. Está tudo bem? Está tudo bem? Sim, sim, sim. Precisávamos de algumas coisas. Sobre o Duarte. Sim, basicamente sim. És feliz? Então. Come tomorrow, hold the line, hold the beat. Bom dia. Bom dia. Insuportável. Está a ver, é por este tipo de coisas que se percebe que as minhas reivindicações têm toda a razão de ser, Helena. Olha, vais deixar-me tomar o meu pequeno almoço descansada? O Raul já tem os outros sócios nas mãos, Helena. Por isso é que ele tem este ar de monarca. Tu estás a oferecer-te para ser o meu braço direito. E porquê é que eu haveria de fazer isso? Porquê? Porque eu posso ser um aliado importante numa aliança com uma certa sociedade espanhola que ambos sabemos que tem todo o interesse na Vasconcelos, Brito e Associados. E também porque já recebi alguns convites das maiores sociedades de advogados deste país. Ou então, apenas porque precisa de apoio contra as posições do Raul. Pense nisso. Sr. Miguel Aleixo, quer pronunciar sobre as queixas de maus tratos e agressões de que é acusado? Sr. Doutor, eu reconheço que ultimamente... Eu reconheço que tenho problemas. Eu reconheço isso. E reconheço que me tenho excedido por vezes com a minha própria filha. Mas é um facto que eu cuido dela absolutamente sozinho desde há 2 anos para cá. E que jamais faria essa atrocidade que me acusam de ter feito. Jamais. Eu quero curar-me
Tudo o que eu quero neste momento é curar-me, ser um melhor pai. Tem alguma coisa a perguntar ao arguido, Sra. Procuradora? Sim, Dr. Juiz. Sr. Miguel confessou que se excedeu. E é sabido também que é alcoólico. Bebe muito. Bebo cada vez menos. Estou a tentar largar o álcool e estou a ponderar entrar num programa de reabilitação. Já alguma vez discutiu com a sua filha em estado de embriaguez? Já. A ponto de lhe bater? Sim, infelizmente já... Obrigada, é tudo. A ponto de lhe bater, mas não a ponto de a deixar num estado em que dizem que eu a deixei. Miguel, acalme-se. É completamente diferente. Acalme-se e responda apenas às perguntas. Sr. Doutor, alguma questão ao arguido? Por favor, sim. Pode fazê-lo diretamente. Muito obrigado, Meritíssimo. Sr. Miguel Aleixo, ficou aqui notado que o senhor não possui qualquer inscrição no seu registro criminal e que admite ter problemas, entre os quais o vício do álcool, o qual pretende curar, correto? Correto. Apesar de tudo isto e de cuidar sozinho de uma filha adolescente, mesmo com a sua exigente vida profissional, alguma vez considerou entregar a educação da sua filha a terceiros? Não, nunca. Porque acho que é meu dever, já que a mãe dela nos abandonou, mostrar-lhe que o pai ficou em casa. Eu estou lá. Sempre que ela precisar. Não, nunca. Muito obrigado. Não desejo mais nada, Meritíssimo. Entre. Ora, António, faça favor de entrar. Bom dia, doutor. Bom dia. Tem novidades para mim, António? Sim. Venham elas, então. E eu lembrei-me que, a dada altura, durante as conversas preliminares, alguém da direção de programas da TV5 enviou-me um e-mail que vem confirmar o interesse do canal na transmissão do evento. Quero assentar, se esse e-mail vem em nome de alguém da direção de programas? Sim, eu não me lembro quem, mas acho que sim. Isso são ótimas notícias, António. Ótimas. Bom, o problema é que eu sou péssimo com computadores e eu acho que apaguei o e-mail da caixa eletrónica. Nós temos outra solução. Outra solução? Vamos ver como é que os nossos amigos da TV5 reagem a um pequeno bluff. Senhora Procuradora, faça o favor de perguntar. Obrigada, Dr. Juiz. Matilde, como é que te sentes desde que os serviços sociais te tiraram de casa do teu pai? Bem, quer dizer, tive de ser operada ao ombro. Mas pelo menos agora não tenho ninguém a dizer que me odeia o tempo inteiro. Era isso que ele te dizia? Isso. E que era por minha culpa que a minha mãe nos tinha abandonado. E até às vezes que eu não era filha dele. Que não eras filha dele? Quando bebia, dizia que eu devia ser filha de algum dos amigos da minha mãe. E ele bebia muito, Matilde? No último ano, praticamente todas as noites. E era aí que perdia a cabeça. E foi nesse estado que ele te magoou o braço? Sim. Ele batia-me sempre em zonas do corpo que não fossem visíveis. Dizia que assim ninguém tinha que perceber. Ele tinha sempre amigos e clientes importantes lá em casa. Matilde. Matilde. Desde que a tua mãe desapareceu das vossas vidas, alguém da vossa família se ofereceu para ajudar, para cuidar de ti? Não. Os meus avós já morreram e os meus pais são a única família que eu conheço. Foi sempre o meu pai que tratou de mim. E antes da tua mãe desaparecer? Ela era especial. Tratava-me com outro carinho. Percebo. Mas, na verdade, para o bem e para o mal, quem esteve sempre ao teu lado foi o teu pai. Foi sempre ele aquele que nunca te abandonou. Sim, mas às vezes era até demais. Se eu queria sair ou se me via com algum rapaz, perdia a cabeça. E proibia-me de fazer fosse o que fosse. Matilde, apesar de tudo, sempre que tinhas algum problema, que precisavas de alguma coisa na escola, precisavas de roupa, de companhia, era ele e só ele que ali estava, correto? Companhia? Companhia? Chamar isto atenção e companhia? Os médicos disseram que esta cicatriz nunca vai desaparecer. Matilde, sabemos que não é fácil o que está a passar. Mas vai comportar-se de acordo com as regras, percebido?
Doutor Pedro, eu já disse ao seu cliente que eu tenho o meu tempo demasiado ocupado para vir para aqui para estes encontros discutir as paranoias dele. Tenha calma, Sra. Antónia. Bom, então vamos deixar-nos de rodeios. Os senhores têm conhecimento de uma troca de e-mails entre a direção de programas e o meu cliente? Eu não fui, de certeza. Mas a ter havido essa comunicação e a surgir nela expressa a promessa de que o canal tencionava gravar o evento produzido pelo meu cliente, reconheço então haver um nexo causal entre os danos patrimoniais e a vossa culpa. Mas há a ver essa prova. O seu cliente não a pode certamente produzir, senão já o tinham feito. Acho que está apenas a ver o que consegue pescar. Vamos ser francos. Se existe uma vontade entre ambas as partes para resolver o problema fora dos tribunais, por que não vão procurar o e-mail no vosso servidor? Eu peço desculpa, mas eu concordo plenamente com o meu advogado. Você anda à pesca de uma solução desesperada. E se pensa que vai encontrar um e-mail qualquer nos nossos servidores, está muito enganado, pois os nossos técnicos limpam mensalmente toda a informação. Acho que devia aconselhar o seu cliente a desistir deste pedido sem cabimento. Bem, eu vou andando. Resta um bom dia para a senhora. Um bom trabalho. Bom dia. Bom dia. É o fim, não é? Não, pelo contrário, António. A forma como eles acabaram a reunião é um belo princípio. Dá-me só um minuto. Júlia, importas-te chegar aqui, por favor? Muito obrigado. Sim, doutora. Júlia, eu preciso que me ponhas em contacto com o Paulo, porque eu preciso de saber umas coisas sobre o funcionamento da TV5. Muito obrigado. Pode ir, Júlia. Ok. Obrigado. Senhora professora Alice, tanto quanto sabemos, foi a professora que alertou as autoridades para o que estava a passar com a Matilde. É verdade. E pode dizer-nos o que a alertou? Bom, eu já conheço a Matilde há alguns anos. Ela já tinha sido minha aluna anteriormente. O que eu posso dizer é que ela nunca foi uma aluna brilhante, nunca foi uma rapariga que tivesse muitos amigos. Mas, sobretudo, desde a ausência da mãe, eu reparei que ela estava mais fechada e apresentava sinais de maus tratos. E que sinais foram esses? Isolou-se praticamente dos colegas todos, chegava tarde às aulas e depois começou a ter dores aqui e ali, até que houve um dia que eu reparei que ela não conseguia mexer o braço. E perguntei-lhe diretamente. E foi nessa altura que ela me confessou que o pai bebia muito e que a agredia. Muito obrigada. Senhora professora Alice, desde que é professora da Matilde, alguma vez o meu cliente, o Sr. Miguel Aleixo, se furtou a qualquer responsabilidade como encarregado de educação? Não, de facto, ele sempre foi uma pessoa muito presente, mas isso não quer dizer Confirmo nada. então que, afinal, o meu cliente é um pai participativo, assertivo e, acima de tudo, preocupado com o futuro da Matilde. Sim, mas o que interessa foi o que ele fez. O que interessa é que, a tê-lo feito, fez de acordo com circunstâncias extremas, completamente fora do seu caráter natural. Peço desculpa. Já terminei, Martíssimo. Muito obrigado. Peço desculpa. Posso? Se é para fazer o debug dos terminais da Regi, é melhor esperar para amanhã. Estou a fazer a atualização do software. Não, eu só preciso de uma pesquisa. Diz, e visitante, você não pode estar aqui. Mas como é que não posso estar aqui, meu amigo? Isto é uma visita, portanto, claro que posso. Você quer afinal, não vê que estou na minha hora de almoço? Quero uma lista de todos os e-mails enviados e recebidos dos servidores da TV5. Posso utilizar este papelinho aqui para este endereço eletrónico. Você está maluco, eu não posso fazer uma coisa dessas. E mesmo que pudesse, os servidores são pagados todos os meses. Sabe o que é que eu acho? Que são raras as empresas deste tamanho que limpam os seus servidores tão frequentemente.
que quer dizer? Não sei. Talvez alguém ande a utilizar aqui os servidores do sítio para fazer downloads e uploads de megas e gigas de material duvidoso, de cariz proibido, ou até mesmo pornográfico. Isto diz-lhe alguma coisa? Qual era o e-mail mesmo? Ai, Afonso, desculpa, não vi que tinha chegado. Não, cheguei agora. Devia estar lá atrás. Tá? Então, em julgamento? O julgamento. Pois, por mais testemunhas abonatórias que eu tento arranjar para tentar provar que a agressão foi feita em circunstâncias completamente extremas, os factos falam por si. Ele é alcoólico e admite ter perdido a calma. Pronto. Tu achas que vais perder? Sabes que numa situação destas, a pena suspensa já era uma vitória. Mas como as coisas estão, eu não acredito. Parece abatido. Júlia, ele continua a dizer que não deixou a miúda naquele estado. Como é que és que eu esteja, não é? É estranho, não? Sim. Se quiser jantar outro dia, por mim tudo bem, não... Por acaso, importas-te? Não. Preferia, estou cansado. Preferia. Então fica para outro dia, então. Olha, Então, já falo contigo, sim? olha, a mãe está lá embaixo à espera no carro. Não dá jantar, é que eu estou cheio de fome. Ok. Não dizes nada, Júlia? Desculpa, Júlia. Está tudo bem? Não há azar. Está tudo bem. Oh, Júlia, então... Não há azar. Como eu disse, só vai. Vamos? Vamos sim. Deixa chamar o elevador, vou já. Ok. Mas isso não faz sentido nenhum. Estar a aconselhar o seu cliente a assumir essas acusações, é isso que quer? Que eu me declare culpado? Miguel, de quê? Temos de ser pragmáticos, desculpa. Temos de ser pragmáticos. E o que é facto é que o testemunho da sua filha Matilde é corroborado pelas feridas. Sim. E o seu? Não. Mas eu sou inocente, não posso vir dizer que foi... Sim? Sim. Desculpe. Precisava de falar com o Miguel. Daniela? E quanto ao que falámos, Helena? Estou a pensar. É melhor pensar depressa. Porque o prazo para aceitar o convite de uma certa sociedade de advocacia da nossa praça ainda não terminou. E eu posso antecipar-me. Tu não achas que devias dar mais atenção ao caso que tens entre mãos? Fica à espera, Helena. Agora, se não se importa... Obrigado. Quando soube o que se estava a passar, percebi que tinha de voltar para vos ajudar. Muito obrigado. Da minha parte, agradeço imenso. Um bocadinho tarde, não? Devias ter pensado que não devias ter saído. Nunca vieste fazer o quê? Enterrar-me ainda mais? Acusar-me? Foi isso que vieste fazer? Não. Foi? Foi, não foi? Vim dizer que sei o que estás a passar. Sabes? Sabes? Ela diz que sabe. E como é que sabe? Nunca te apercebeste, pois não? De quê? Uma das razões que me fez deixar tudo para trás foi porque a Matilde começou a ter reações muito complicadas às nossas brigas. Por minha culpa. E eu não sabia como reagir a isso. E? O que é que queres dizer com isso? Explica-te, vá. Pensei que se me fosse embora as coisas iam melhorar, mas... afinal, piorou. Importas de uma vez por todas de tornar claro o que me estás a tentar dizer a mim e a ele? No teu torpor, nas tuas bebedeiras. Nunca te apercebeste que a Matilde, sempre que nós estávamos pior, aparecia com feridas, com nódoas negras? Estou a falar de automutilação. É uma condição que algumas crianças desenvolvem em resposta a traumas. Quando soube o que se estava a passar, quando li nos jornais a notícia, percebi que tinha de voltar para falar contigo. É. Ela faz aquilo ela própria. É capaz de repetir isso em tribunal?
desculpe, Mortíssimo, mas não posso concordar. A testemunha já foi ouvida. Mas é pertinente para a decisão em causa. E por isso eu vou permitir que a testemunha seja ouvida de novo. Pode ir buscar a testemunha, por favor. Doutor, faça favor. Obrigado, Mortíssimo. Olá, Matilde. Matilde, disseste que o teu pai te bateu repetidas vezes no ombro, onde tens essa cicatriz, certo? Sim, ele dizia que assim ninguém tinha que saber. Também disseste que o fez num estado de completa bebedeira. Sim. Não achas que seria necessária uma enorme perícia a bater, especialmente num estado alcoolizado? O que quer dizer? Matilde, nós analisámos as fotografias que te tiraram no hospital e em nenhuma delas há uma mancha negra a 2 centímetros que fosse do hematoma. Também tivemos a oportunidade de falar recentemente com a tua mãe sobre aquilo que tu costumas fazer ou costumavas fazer quando as coisas não te corriam bem em casa. Queres contar-nos? Contar o quê? Que não foi ele? Que fui eu que fiz isto a mim própria? Posso ter sido eu a fazer isto a mim própria, mas foram eles que me obrigaram. Ele com a bebida e ela quando fugiu de casa. Chegou a minha vez de retribuir na mesma moeda. Não desejo mais nada, Mortíssimo. Muito obrigado. Como pode ver, doutor, há na verdade provas concretas enviadas pelo e-mail pessoal de um dos diretores de programas em como a TV5 se comprometia a emitir o evento do 1º de junho. Considerando que esta é uma intenção bem expressa e formada, eu diria que o nexo de causalidade entre a vossa promessa não cumprida e os danos patrimoniais sofridos pelo meu cliente estão bem demonstrados. Se é mesmo assim? Meus senhores, em que é que ficamos? Vamos a tribunal ou chegamos a um entendimento? Eu posso sugerir outra coisa. Se me derem a oportunidade de apresentar uma série de novos programas, por mim ficava tudo bem. Dá-nos um minuto. Muito bem. Chegamos a acordo. Ótimo. Tudo o que eu quero é fazer as crianças felizes. Será que vale a pena esquecer tudo o resto para dar vitórias a gente como esta? Tudo o resto não sei. Limite-me a pensar em mim. Resta um bom dia, doutor. Licença. Quanto à acusação de maus tratos, não resultaram provados os factos constantes da acusação. Pelo que resta, a absolvição do arguido. Se me permitem, eu vejo uma família destroçada pelo álcool, pela distância e pela falta de consideração uns pelos outros. Por isso vou recomendar que a menor continue a ser acompanhada pela Comissão de Proteção de Menores e que lhe seja feita uma avaliação psiquiátrica. Espero que os pais entendam que o comportamento deles
prejudicou o crescimento psicológico da filha e que só uma mudança de atitude permitirá uma reaproximação. Declaro encerrada a audiência. Atendendo à publicidade e aos honorários que o teu bom trabalho, no caso do António Monteiro, trouxeram a esta sociedade, eu acho melhor acabarmos com os silêncios e proponho um brinde. E eu acho muito bem. E quero ainda dizer que vou propor a passagem do Pedro a sócio sénior. O quê? Eu estou no meu direito, se quiseres, consulta os estatutos. Toda a gente tem falhas. Eu também tenho falhas, não sou perfeito. Por isso eu queria pedir desculpa por ontem. As desculpas não se pedem. Evitam-se. Eu sei. Por isso mesmo. Deixa-me levar-te assim a um sítio simpático para me redimir. Só os dois. Mas sou eu que não posso. Amanhã vai estar tudo bem. Mas hoje não dá, tá bem?